Esse vídeo vai ser muito caótico, mas não desiste de mim que eu prometo que ele vale a pena. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro A Herdeira, da Beatriz Pereira. Já eu explico como foi que eu comecei a ler esse livro e explico o porquê que eu trouxe ele aqui pro canal. Mas antes eu queria deixar alguns avisos pra vocês. Este cenário aqui atrás de mim, composto por uma cortina e uma estante totalmente bagunçada, é provisório, porque na verdade eu quero gravar de outro ângulo, que vai ser mostrando a prateleira que tá aqui do meu lado e a estante também, então eu vou ficar meio que no meio das duas, só que eu tenho que organizar isso melhor. Realmente tô gravando esse vídeo porque faz muito tempo que eu não gravo, o canal tá sem movimentação e é realmente porque tá muito corrido. Outra coisa que eu quero deixar claro é que o canal não virou um canal literário, não vai ser só sobre livros aqui, eu quero realmente voltar a falar sobre filmes. O que tava me dificultando é que a memória do meu celular, ela é pouca. E aí eu não conseguia ficar pegando vídeos, imagens e afins a respeito dos filmes que eu queria falar. Pesava muito a memória do meu celular e eu não conseguia editar. Então tava muito complicado pra mim. Mas agora eu já comprei um tablet que vai me ajudar na edição, então agora vai ficar super mais fácil de fazer essas edições. Outra coisa que eu quero avisar é que daqui a pouco, mas eu já vou gravar daqui a pouco, mas depois desse vídeo aqui vai ser um vídeo de unboxing, que ainda agora chegaram umas coisinhas que eu comprei, uns livros, então vai vir mais um unboxing. Eu sei que na Semana do Consumidor eu gastei muito, mas é porque essas outras condições foram imperdíveis e aí eu explico melhor no vídeo do unboxing. Outra coisa que eu queria avisar é que esse vlog ele vai ser bem parecido com o que eu fiz de Daisy Jones and the Six, em que eu começo falando, introduzo o vlog e no final eu trago as considerações finais. Então você pode estar clicando aqui em algum desses lados, que eu não sei qual lado que é o card, que eu coloquei o vlog de Daisy Jones and the Six. Inclusive falei que faria um vídeo sobre a série Daisy Jones and the Six e até hoje não fiz, porque eu realmente tô pensando, repensando se eu vou fazer ou não esse vídeo, porque eu tenho algumas opiniões polêmicas a respeito dessa série. E eu também assisti The Fletcher, né, que é Teto pra Dois, que é a adaptação do livro da Beth O'Leary. E assim que saiu eu assisti a série, mas também tô pensando e repensando se vou fazer ou não. Mas me contem aqui se vocês querem saber a respeito dessas adaptações que saíram, a minha opinião, uma análise. Me digam aqui nos comentários, que aí pode ser que eu dou uma motivada a mais pra fazer esses vídeos aqui pra vocês. No geral, eu acho que esses são os avisos. Agora eu acho que vocês devem estar reparando uma iluminação um pouquinho melhor nos vídeos, porque temos uma luz ali e a luz de cima. Então agora vai ter uma iluminação melhor, se Deus quiser. E é isso, gente. Vamos falar um pouquinho a respeito desse livro. Eu vou colocar a fotinha dele por aqui, porque eu li no Kindle, eu não tenho ele físico. E no Kindle é meio cinza, né? É preto e branco. Então eu vou deixar a imagem aqui pra vocês. Eu acho essa capa belíssima. E assim, como que funcionou isso? A Bia, ela é uma escritora brasileira, independente. Então, independente de editoras, que eu quero dizer. Ela lançou o livro dela independente. Eu acho que foi independente que ela lançou o livro dela, gente. Cara, eu sou péssima, né? Eu devia ter pesquisado melhor isso, mas é porque eu nem me atentei a isso. Mas enfim, ela lançou o livro dela e basicamente são as Crônicas dos Descendentes. Nós temos duas edições já, que são A Herdeira e A Escolhida, mas virão outras continuações do mesmo universo? Acho que é assim que fala. Pelo que eu entendi, vão ser 5 livros, né, que fazem parte das Crônicas dos Descendentes. E até agora nós temos as duas primeiras, como eu falei pra vocês, que é A Herdeira e A Escolhida. Eu li A Herdeira, que é o primeiro livro. E assim, gente, foi um misto de emoções, assim, em relação a essa história. Eu vou começar falando aqui pra vocês sem muito spoiler. E aí depois eu introduzo o vlog, em que tem muito spoiler no vlog, tá? E aí no final eu também vou falar spoiler, então se você não leu A Herdeira, eu vou te explicar mais ou menos como funciona a história. E aí eu te indico sim a ler, tá? Queria deixar claro aqui que eu senti um pouquinho de dificuldade, porque eu não tenho tanto costume com fantasia. Mas se você é uma pessoa que gosta de fantasia, você vai amar esse universo. Basicamente a gente conhece a Jade, que ela é uma pirata. Sim, é uma fantasia com piratas e eu gostei muito disso. E a gente vai conhecer ali um pouquinho mais a respeito da família dela e de uma lenda que acontece ali e tal. É porque eu acho que qualquer coisa que eu falar vai ser um spoiler muito grande, porque é um universo incrível. Mas vocês vão conhecer melhor ali aquele universo e vão descobrir que a Jade, ela tá meio que destinada a resolver uma certa situação lá. E aí é quando entra a grande aventura dela, é muito bom. Tipo assim, a primeira cena do livro é uma cena muito impactante. Então o livro, ele não é parado, ele não é, tipo assim, ele não fica chato, ele fica chato sim em alguns momentos, mas vocês vão entender melhor daqui a pouco. Eu digo assim, ele é um livro que acontece muita coisa ao mesmo tempo. Tipo assim, ao mesmo tempo não, seguida da outra. Tipo, acontece uma coisa, daí tu acha que vai parar um pouco e já acontece outra. E todas essas narrativas que vão acontecendo
elas fazem sentido, elas são para a construção do universo e para o desenvolvimento ali na trajetória da Jade. Então não são narrativas jogadas de qualquer jeito, elas têm um propósito e é muito bem construído. O que eu falei que fica um pouco chato é que tem algumas situações ali, por causa do enredo, vocês vão entender quando lerem, ou se vocês já leram, vocês vão entender o que eu tô falando, que fica acontecendo sempre a mesma coisa. Acontece uma coisa, aí para, aí volta. Aí acontece de novo, aí volta. Isso pra mim foi um pouquinho chato. Mas é bem tranquilo, é só um pedacinho ali do livro e logo passa. Mas faz sentido de acordo com a narrativa lá. Tudo faz muito sentido na narrativa. Isso é muito legal. Então, assim, se você não leu esse livro, eu te indico muito a ler. Ele tá disponível na Amazon pra você fazer sua compra. É uma experiência muito legal. Tem Enemies to Lovers, é uma fantasia com piratas. É uma história que a descrição não é cansativa, tu não vai ficar desesperado, meu Deus, o que é essa cena? Não, porque a Bia, ela consegue descrever perfeitamente a cena sem ficar cansativo, e isso é genial. É uma história muito impactante, é uma história que pode conter gatilhos, então assim, tenham cuidado, é um livro mais 16, mas é uma experiência muito legal, e eu tô ansiosa pra ler o segundo livro, porque é um universo enorme e incrível que tu quer saber cada vez mais. Então eu super indico pra vocês lerem A Herdeira. Se você não tem problema com spoiler, não leu o livro e não tem problema com spoiler, e você for continuar assistindo o vlog, você vai ver que teve alguns momentos que eu senti uma certa dificuldade ali. Mas eu quero deixar bem claro que esses momentos são devido ao fato de eu não ter tanto costume de ler fantasia. Então sim, eu senti muita dificuldade. Mas se você já tem costume, você vai amar essa fantasia. E agora vamos lá começar o vlog pra vocês verem quais foram as minhas reações lendo. E no final eu volto aqui pra poder falar as minhas considerações finais, se eu tenho alguma coisa pra reiterar, se eu tenho alguma coisa pra falar diferente, vocês vão ver no final. Então confiram agora o vlog. Então vamos lá falar as minhas considerações iniciais sobre o livro A Herdeira. Primeiramente, ignorem esse cenário caótico, é porque eu tô sem tripé, eu tô tentando segurar o celular aqui na mão. Mas enfim, considerações iniciais sobre A Herdeira, eu tô amando muito. Eu já li o livro ali mais ou menos até uns 10% e eu dei uma parada porque eu precisava começar a gravar o vlog. Mas assim, é uma leitura que me prendeu muito. Eu queria ler. Tipo assim, eu tô devorando o livro. Tô devorando não agora porque eu dei uma parada, né? Pra poder terminar outro livro que eu tava lendo e pra dar tempo de começar a gravar o vlog. Mas assim, é um livro que tá me prendendo muito e eu achei isso surreal. Tipo, eu amei já por isso, porque eu tô passando por um processo de ressaca literária na qual eu não tenho vontade de ler nada, mas eu tenho me obrigado a ler as coisas. E isso é um pouco chato, porque acaba interferindo um pouco na minha experiência com os livros que eu tenho lido nesse período. Então é muito complicado. O que não está acontecendo com A Herdeira, porque é uma leitura que eu tô amando muito, tá me prendendo muito, tá chamando a minha atenção e acreditem se quiser, tá me fazendo gostar de Enemies to Lovers. Acreditem se quiser, eu sou assim, uma das pessoas que mais fala que eu não gosto de Enemies to Lovers me irrita, não gosto, e sempre que eu posso, eu evito leituras com Enemies to Lovers, porque não é todo mundo que sabe construir um Enemies to Lovers, e esse não é o caso da Bia, porque Bia, que Enemies to Lovers perfeito, cara, é palpável a química que eles têm, sabe? E tipo assim, é muito bom, é um livro muito divertido, eu ri em várias cenas, assim, tipo, juro, super divertido mesmo, tipo, como eu tenho contato com a Bia, eu ficava surtando lá no WhatsApp dela, falando um monte de coisa, e assim, sério, eu tô apaixonada por esse universo. Pra falar bem a verdade, eu não me lembro quando eu fiquei tão empolgada, na verdade eu lembro sim, a última vez que eu fiquei muito empolgada assim com o livro foi quando eu li Daisy Jones, que por acaso também tem vlog aqui no canal, então eu vou colocar aqui pra vocês o link, né, o card, eu acho que é assim que fala, eu esqueci o nome. Eu vou colocar o card pro vídeo do vlog de leitura do livro de Daisy Jones and the Six. E eu acredito que esse vlog de leitura de A Herdeira tá saindo depois que eu fiz o vídeo falando sobre a série. Então se o vídeo da série já estiver disponível, vai ficar aqui nos cards também. Mas é isso, no geral, é uma leitura que tá me divertindo muito. Eu tô gostando muito das descobertas e das coisas que estão acontecendo, sabe? E sério, eu tô realmente muito chocada com o fato de eu estar gostando de Enemies to Lovers, porque geralmente eu não gosto. Só que é muito bem construído, é muito bem feito, sabe? Nossa, tá me prendendo muito. Outra coisa é que eu tenho um pouco de dificuldade com livros de fantasia, porque eu tenho preguiça de imaginar os universos. Só que A Herdeira é palpável, sabe? Parece assim que eu acho que é mais fácil de imaginar por ser um cenário mais real, digamos assim. Eu não sei explicar, mas pra mim é mais fácil imaginar os cenários e os locais e as... Sabe, assim, e não é um livro maçante, que tem muita descrição, sabe? Eu acho que a descrição é bem ok.
e te ajuda a imaginar um ambiente sem ser um negócio tão descritivo que fica chato, sabe? Enfim, gente, eu só sei que até agora a minha experiência tá sendo 100% muito boa. Tipo, eu tô amando muito, muito, muito mesmo. E é isso, tipo, eu tô super empolgada pra ver o que vai dar. E eu espero que eu não me decepcione, porque eu tô vindo de várias decepções nos últimos dias. E eu espero que seja uma leitura, assim, que me deixe pulando de alegria ainda mais. Porque realmente, assim, tá sendo uma experiência incrível. Voltei pra atualizar vocês a respeito da história, porque assim, eu fiz a introdução do vídeo e eu não falei nada a respeito da história. Eu acho que eu falei só algumas partes, mas eu vou falar aqui a linha cronológica das coisas que foram acontecendo, porque aconteceu um fato muito marcante na história e eu queria falar um pouco dele porque eu não gostei. Vamos lá, basicamente a Jade, a nossa protagonista, Jade Montenegro, ela é filha do... Eu esqueci o nome do pai e da mãe dela, mas basicamente eles são os reis piratas. E aí vocês vão entender daqui a pouco por que eles são os reis piratas. Mas basicamente ela é filha deles ali, e ela vive num barco muito top, blá blá blá. E aí já na primeira cena a gente vê que o barco foi invadido, os pais dela foram traídos e foram entregues ali à marinha. E ela acaba vendo o pai sendo assassinado, a mãe foi assassinada também, ela não viu, mas foi também. E ela é meio que resgatada por um oficial da marinha que adota ela e cuida dela, né, cria ela como filha dele. Esse cara, se eu não me engano, o nome dele é Jacob Verga. Eu acho que é assim. Mas enfim, ela acaba indo pra terra, né, pra morar na terra como filha agora desse oficial da marinha. Mas assim, ela não sabe muito a respeito da terra, na verdade a única coisa que ela meio que sabia é que a mãe dela prometia que ia mandar ela pra lá se ela desobedecesse e tudo mais, era meio que aquelas ameaças de castigo, sabe? Ah, se você continuar assim, eu vou te mandar pra terra. Então ela não sabia exatamente como era pra lá, mas beleza, ela vai e ela é criada por esse oficial. Anos e anos depois se passam, né, a Jade já tem 17 anos, se eu não me engano, e aí a gente vê que ela tem uma vida, assim, meio que da elite, sabe? Porque ela é filha de um oficial da marinha, mas ela também tem amizade com alguns outros caras ali, né, dali da região de onde ela mora, e um desses caras é o Seth Wood. Ela e o Seth meio que tiveram um casinho, mas a Jade sempre foi ensinada desde pequena por causa de um dos lemas piratas, que é não demonstrar fraqueza. Então ela não demonstra o que ela verdadeiramente sente pra ele. Então meio que nessa cena aí que eles têm essa interação, ele propõe ela deles fugirem juntos, pra eles ficarem juntos, porque não teria como eles ficarem juntos, porque o pai da Jade quer que ela se case com um oficial da marinha pra que ela possa manter ali o padrão de vida que ela já tem, né? E aí ele propõe ali deles fugirem juntos e tudo mais, e aí ela diz que não pode fazer isso, e como ela não quer dizer que ama ele realmente e tudo mais, ela meio que dá um fora nele, diz que, eu te falei que é só um lance nosso, não vai dar em nada, daí, tipo, ele meio que questiona se ela ama ele, e ela meio que... Ela dá a entender que ela não ama, e ele fica super triste e tudo mais, e aí é quando eles se separam, e ela vai pra uma festa, um evento que vai ter da Maria, no qual ela vai paquerar uma galera aí, vai conhecer uns pretendentes, né, que são da Marinha, que são os pretendentes que o pai dela quer que ela escolha algum ali pra ela se casar. O problema é que quando acontece essa festa, ela é invadida por alguns piratas, e eles começam a saquear ali o lugar onde tá acontecendo o evento e roubar as joias, né, das mulheres e alguns pertences dos caras que estão ali nessa festa. O que acontece é que a Jade tem um colar que ela ganhou do pai dela, que é um colar muito importante pra história, eu já vou falar desse colar mais pra frente, mas basicamente o cara pede pra ela entregar esse colar e ela diz que não vai entregar e tal, não, até que o capitão acaba chegando perto dela. O capitão, inclusive, que é um cara bem novinho, o nome dele é Derek Evans. E aí, basicamente, ele meio que reconhece o colar, eu já vou explicar pra vocês qual é desse colar. E ele pede pra ela ir com eles, então é quando ela é meio que sequestrada ali da festa pra ir junto com os piratas pra esse lugar. Mas lá pra frente, né, a gente vai descobrir que os pais dela eram os reis piratas porque eles guardam um tesouro que eu não vou saber explicar agora pra vocês como que é esse tesouro, o que que é, porque eu esqueci. Voltei, o celular tinha caído. Mas basicamente, eu não sei explicar direito o que que é esse tesouro, porque eu não entendi direito, mas futuramente eu explico pra vocês. Mas basicamente, a chave pra conseguir chegar nesse tesouro é esse colar que ela tá usando. E aí, basicamente, ele descobre que ela é a Jade, ela meio que fala ali, e a gente descobre que esse Derek Evans, que é o capitão, que é um capitão até meio novinho e tal, ele tava de plano com o Tobias. O Tobias, ele era ali um dos braços direitos do pai da Jade, o pai pirata da Jade. E ele foi quem traiu os pais dela e que foi o que gerou a morte deles.
Então, basicamente, esse Tobias, ele invade ali o barco desse capitão Derek Evans e ele pergunta da garota e tudo mais. Só que, eu não sei porquê, o Derek não entrega ela e deixa que ele leve algumas joias, né, dali da tripulação e tudo mais. E aí, basicamente, acontece isso, a gente não entende exatamente por que que ele não entregou logo ela, mas enfim. E também, tipo, ele fica tentando roubar o colar dela e, tipo, é estranho porque é só ele ela e pegar o colar, sabe? E ele não faz isso, inclusive tem uma hora que ela tenta se matar. Em vez dele deixar pra pegar o colar e poder alcançar o tesouro, ele não deixa, ele salva ela. Então, assim, eles têm uma interação muito boa. E quem me conhece, me segue há mais tempo, sabe que eu não gosto muito de enemies to lovers. Realmente, assim, me incomoda muito. Porque tem muitas pessoas que não sabem escrever e aí só fica um implicando com o outro, que eu acho muito chato. Mas não é o caso da Beatriz. Cara, Bia, você é incrível. Porque a sincronia desses dois, a conexão que eles têm, a energia deles dois juntos é muito boa mesmo. Então, assim, é muito legal ver eles implicando um com o outro, mas ao mesmo tempo, eles dão umas flertadas, assim, que tipo, cara, é muito engraçado e divertido. Ao mesmo tempo, ver essa, sabe, tipo assim, tapas e beijos. Literalmente isso, tapas e beijos. É muito engraçado. Daí eu sei que num determinado momento eles vão saquear ali um outro navio que eles acabam vendo. E nesse navio, né, a Jade passa, entra no outro navio também pra participar do saque. E simplesmente quem está lá? Seth Wood. E aí o capitão até pergunta dele, né, o que você tá fazendo no mar, não sei o quê. Tipo assim, ele sai questionando pra algumas pessoas lá. Daí ele fala, desilusão amorosa, senhor. Ai, gente, sério, que estresse. Mas enfim, eu tô com o braço aqui pra trás porque esse aqui é a cama. Eu tô apoiando aqui pra não ficar com o braço aqui. Mas enfim. E aí, tipo, a Jade dá a ideia de pegar três pessoas pra tripulação deles, que são o Seth, né? Só que, tipo assim, o Derek não sabe que ela conhece o Seth. O Seth, um outro cara alto lá e tal, e o cozinheiro. E aí, o capitão Derek Evans, ele acata, né, aquilo que ela disse e convida não, manda esses três irem pra tripulação dele. Só que aí no outro dia, tipo assim, o que eu gosto do livro da Bia é tipo, não é parado, não é monótono, não é maçante, porque as coisas vão acontecendo uma atrás da outra. E tipo assim, isso é muito bom mesmo. E eu sei que no outro dia, tipo assim, no mesmo dia mais tarde, ela e o Seth se reencontram, e, tipo assim, é muito fofinho eles dois juntos. E aí eles passam a noite juntos e tudo mais. Só que aí no outro dia, ela já acorda sendo atacada ali pelo Tobias e pelo Derek. E aí ela começa a brigar ali com a tripulação, ela e o Seth, e eles ficam tentando fugir. Só que quando eles conseguem chegar no bote, o Seth é atingido, né, por um tiro, se eu não me engano, e ele morre. E tipo assim, essa é a questão que eu queria falar com vocês. Vamos lá falar sobre essa morte. Tive que mudar aqui o ângulo da câmera, vai ficar aparecendo as roupas da minha irmã, mas ignorem. Eu acho que essa morte do Wood, né, Seth Wood, ela não era pra ter acontecido nesse momento. Porque eu acho que, assim, quando uma morte acontece numa história, ela precisa ter um impacto narrativo, correto? E eu acredito que sim, vai ter algum tipo de impacto narrativo. Mas eu não acho que a morte, nesse momento, teve um impacto que ela merecia. Porque a Jade ama o Seth, né? Ela gosta dele genuinamente. E aí, a gente nem conseguiu a gente amar ele, sabe? Então, assim, ela não vai demonstrar tanta essa perda, até porque ela tem esse negócio do lema dos piratas de não demonstrar fraqueza. E acaba que a gente não conseguiu se conectar direito com ele, a gente viu muito pouco da relação deles. E era uma relação muito gostosa, que eu acho que dava pra ser mais explorada, sabe? Eu acho que poderia ser feito eles conseguindo fugir ali desse navio e acabando sendo pegos e ele acabou morrendo. Eu acho que poderia ser construído de uma outra forma pra que a gente conseguisse se apegar ao personagem. Porque a gente sabe que a Jade ama ele, gosta muito dele. Mas por quê? Sabe? Não deu tempo da gente conhecer mais ele pra que a gente ame e goste dele também e sinta a perda dele. Então eu acho que a construção disso não ficou boa, porque eu acho que a gente precisa sentir aquilo que a personagem principal tá sentindo. A gente precisa conseguir se conectar com ela, sabe? E, tipo, em vários momentos eu consegui, porque, tipo, é muito boa a interação dela com o Derek e a interação dela com o Seth também era muito boa. Só que, tipo, essa morte não era pra ter acontecido nesse momento. Eu acho legal que a Bia tem coragem. E eu vou falar diretamente porque a Bia vai assistir esse vlog, então, assim, Bia, eu acho incrível que tu tem coragem de realmente pôr um fim na vida do personagem, que muitos escritores não têm. Mas nesse momento, assim, não cabia essa morte, e agora eu tô falando isso pra vocês, porque tudo isso que eu tô falando aqui eu falei pra ela no privado.
não cabia, não era esse momento, não era o ideal, porque não deu tempo da gente se conectar com o personagem, não deu tempo da gente amar ele e sentir a morte dele como a Jade vai sentir. Então isso aí, pra mim, tipo, me quebrou muito, eu acho que não foi legal, me desagradou bastante em relação à história, mas ainda tô com uma certa esperança aí do que vai vir mais pra frente. E lembrando também que esse livro foi escrito pela Bia quando ela era bem mais nova, sabe? Então, tipo, vai ter ali algumas sacadas que provavelmente se ela fosse escrever hoje, ela escreveria de uma forma diferente, sabe? Então, assim, realmente, essa morte em específico, eu acho que não cabia aí. Mas, bora ver o que vai acontecer mais pra frente, porque esse livro é muito bom, ele prende muito a tua atenção. Por isso que eu ficava esquecendo de vir aqui atualizar vocês. Mas, em breve eu volto pra atualizar de novo. Voltei, gente. Então, desde a última atualização que aconteceu a morte do Seth, muita coisa aconteceu. E, assim, o bom do livro da Bia é que quem tem problema com livro maçante, que nada acontece, não vai ter problema com esse livro. Porque eu acho que já acontece coisa demais. Então, assim, é uma coisa atrás da outra que deixa tua cabeça muito cheia de informação. O que tá me prejudicando um pouco, sabe? Porque a minha rotina, ela é bem corrida. Então, quando eu pego um livro pra mim ler, eu gosto de adentrar naquela ambientação, naquele mundo. Só que eu acho assim, cara, é muita informação, entendeu? Eu não sou acostumada a ler fantasia, eu leio muito romance. E eu gosto muito de romances slow burn. Então, assim, eu gosto quando as coisas vão acontecendo devagar, que não é o caso do livro da Bia, né? Mas, ao mesmo tempo, o livro não permite que fique maçante. Então é bom também. É só porque eu acho que eu não sou acostumada a ler fantasia. Mas é basicamente, desde aquele ponto ali em que o Seth morreu, a Jade foi capturada. Foi quando ela teve ali uma visão com uma ancestral dela lá, que é a Yara. Ela descobriu que ela tem poderes. Gente, mó viagem, eu não sei explicar. Descobriu que tem poderes e tudo mais, que são dons ali dos deuses pra ela, basicamente pra que ela consiga proteger aquilo que ela tem que proteger, né? Acho que é isso. E pra que ela possa derrotar uma ameaça e tal, e impedir que seja liberto aquilo que foi aprisionado, que é uma mulher, que é a Layla, que meio que serve ali o nefasto, que é a força sombria, e aí tem que ter cuidado pra que as coisas não fiquem desbalanceadas, sabe? Pra que mantenha o equilíbrio, que é justamente aquilo que o nefasto quer impedir que aconteça. Ele quer que fique tudo desequilibrado e que ele predomine, que é a força malvada. E aí ele tem meio que servos, e um desses servos é a Layla, pelo que eu entendi, que foi aprisionada pela Alexandra, que é uma das antecedentes, assim, da família da Jade. Então, basicamente, ela descobre que ela tem poderes ali. Eu não entendi como que funcionam esses poderes. Daí eu sei que muita coisa acontece. Ela é aprisionada pelo Tobias, daí depois ela é resgatada pelo Derek. Daí depois, tipo, eles vão numa ilha. Na verdade, eles vão num lugar lá pra conseguir mantimentos. E aí ela vê um ilusionista, que é um cara que já morreu há muitos anos, mas tem uns poderes lá muito bizarros. Daí depois eles vão parar numa ilha mó estranha. E aí ela vê um outro ilusionista. Tipo assim, é muita viagem, gente. Acontece muita coisa. E eu acho que em alguns pontos falta um pouco de explicação. Então eu tô com dificuldade de entender o que tá acontecendo. Então tem algumas descrições, algumas cenas que eu não tô entendendo exatamente. E eu não sei se é porque eu não costumo ler fantasia, então eu não tô acostumada. E aí acaba que eu que não consigo mesmo interpretar aquilo que tá sendo dito e imaginar na minha cabeça. Ou se realmente falta um pouco de descrição a respeito das cenas. Eu não sei o que é. E é isso, gente. Aconteceu isso. Agora, no momento, a Jade e o Derek foram até uma mulher lá, uma vidente, uma bruxa, na qual ela disse lá a profecia que ela precisava saber. O Senhor dos Ventos apareceu pra Jade e basicamente falou algumas coisas e disse que o pai dela, né, o pai adotivo dela tá morrendo. E aí ela entrou numa crise de pânico e tudo mais. E é isso, gente. Estamos nesse ponto da história. Eu expliquei aqui pra vocês aquilo que eu entendi. Eu realmente tô com a cabeça muito confusa. Eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. E eu acredito muito que seja pelo fato de eu ter dificuldade com fantasia. Mas não sei. Cada um vai ter que ler e ter sua própria conclusão. Se bem que assim, né? Se você tá assistindo esse vídeo e não leu o livro, provavelmente eu já te dei muito spoiler. Mas assim, se você tá assistindo e leu, por favor me diz se tu entendeu, porque pra mim tá muito confuso, eu não tô entendendo exatamente o que tá rolando. E assim, sendo bem sincera, eu acho que se não fosse um livro em que eu precisasse terminar, eu acho que eu teria abandonado, porque ele tá bem confuso pra mim, eu não tô conseguindo entender muita coisa, eu só tô indo na onda, sabe? E eu não tô mais tão presa na história como eu tava antes. Antes eu tava assim, fissurada, querendo ler. Agora eu não tô mais tanto assim, porque eu tô tendo dificuldade de entender as cenas e de entender os contextos e tudo mais.
Então, assim, é isso, essa foi a atualização de hoje. Tô com muita dificuldade pra ler, gente, porque eu não tô entendendo exatamente o que tá acontecendo. Eu não sei se eu vou entender no final, mas é isso. Espero que a próxima atualização seja mais felizinha e seja eu entendendo o que tá acontecendo. Seguinte, eu acabei de usufruir de um privilégio que eu tenho, que é o fato de eu ter contato diretamente com a autora, porque é uma parceria que eu tô fazendo com ela, né? Então a gente se fala no Whats. E aí eu fui e mandei mensagem: Bia, não estou entendendo nada, me ajuda. E aí ela foi me explicando as coisas bonitinho. Basicamente, a criatura que eles encontraram na ilha era o Grug, não sei. Ele também é uma criatura criada pelo Nefasto, que é a força maligna que tenta corromper a balança, sabe? Fazer com que a balança fique desequilibrada e que o mal se sobreponha ao bem. Basicamente é isso. E ela explicou pra gente, ela explicou pra mim, desculpa se estiver dando sombra, gente, por causa da iluminação. Ela explicou pra mim que a Alexandra, aliás, a lenda que tinha em relação à chave que tá com a Jade é que tinha um tesouro, mas na verdade não tem tesouro nenhum. É uma mentira contada para que alguém vá lá libertar a Layla, que é uma das servas do Nefasto, que estava fazendo muita coisa maligna e que foi aprisionada lá pela Alexandra, que era uma antepassada da Jade. Então, assim, agora as coisas estão fazendo sentido na minha cabeça, agora, ok, voltei pro eixo, mas eu vou avaliar o livro, ver se ele vai conseguir deixar isso claro, se vai ser explicado isso melhor, se vai ser contado de uma forma mais cronológica. Porque se isso não acontecer, provavelmente muitas pessoas que não têm contato com a autora não vão entender. E aí vai ser um ponto negativo do livro. Mas eu conto pra vocês depois se eu acho que dá pra entender sim, se eu acho que foi porque eu não tava conseguindo entender, porque eu não tô acostumada com fantasia e afins, mas eu volto pra trazer a atualização pra vocês e falar o que eu achei. Mas no geral, tá ok. No geral, consegui entender agora. Vou voltar pra leitura. Voltei pra trazer atualizações, não vou poder falar tão alto e a rede tá aqui porque meu irmão tá dormindo. E provavelmente tá com o barulho do ventilador lá atrás, mas enfim, foquem aqui na minha voz. As últimas atualizações que eu trouxe aqui pra vocês, eu acredito que eu falei que a Jade tinha descobrido poderes, e eu falei que eu tava muito confusa, que eram muitas informações. E assim, eu acho que o livro, ele toca num ponto complicado, porque ao mesmo tempo que a gente, pelo menos eu, não gosto de livros que são muito monótonos, porque as coisas não acontecem e isso torna o livro maçante, ao mesmo tempo eu me agonia um pouco o fato de acontecer muita coisa, porque, assim, eu tenho uma rotina bem corrida, então de noite, quando eu paro pra ler, eu gosto de ler algo mais tranquilo. Pelo menos é essa vibe que eu tô agora. E o livro tem muita informação, tem muito personagem, tem muita gente que aparece e reaparece, e tu fica, meu Deus, quem é essa pessoa? Então, assim, eu tive um pouquinho de dificuldade de memorizar tudo e de conseguir entender, porque é muita informação. Mas isso eu acho que não é um ponto negativo do livro. É uma questão minha por eu não ser acostumada a ler fantasia. Faz muito tempo que eu não leio fantasia. Acho que a última fantasia que eu li foi A Vida Invisível de Ed La Rue, que foi um livro muito maçante pra mim. Eu quase não terminei, eu ia abandonar ele. E foi um livro muito difícil pra mim. E diferente de A Vida Invisível de Ed La Rue, essas coisas acontecem mais, sabe? Ed La Rue tem uma parte que fica muito monótona e isso me quebrou muito. Só que o que tá me quebrando nesse livro é a quantidade de detalhes e de situações que eu entendo totalmente, porque é a questão da construção de universo, para que a gente consiga ficar mais imerso na história. Mas isso não deixa de fazer com que eu tenha dificuldade, porque eu tenho uma dificuldade natural com fantasia. Tirando isso, é uma clássica história em que nós temos ali o arquétipo do herói, eu acho que a gente pode falar assim, que usa daquela premissa em que a pessoa ela é predestinada para fazer determinada ação. Basicamente, ela vai conseguir realizar isso porque ela foi predeterminada para isso, entendeu? Pelos deuses ou pelas forças místicas do universo. E eu senti isso muito com a Jade porque a evolução dela quanto aos poderes dela são muito aleatórios, tipo, do nada ela vai ficando boa, não tem uma grande explicação do porquê, não, tipo assim, é só como se está no sangue dela e ela aprendeu a lidar com isso. Então, pra mim, eu acho que faltou um pouco mais aprofundar como que ela tá aprendendo a lidar com essas habilidades. Tá faltando algumas páginas, bem pouquinho, ela já encontrou, né, com a fulana lá que ela tem que lutar, com a Layla, e elas já estão tendo ali uma luta. Eu tô achando uma luta bem
Não sei, tipo assim, eu acho que pra uma batalha final tá muito sem sal, sabe? Porque, eu não sei, não tá impactante o suficiente. Mas eu não sei, não sei. E outra coisa que tem me incomodado bastante é que é muito repetitivo algumas coisas que acontecem, tipo, ai, todo mundo briga, e todo mundo se acerta, e todo mundo briga de novo, aí se acerta. Ai, tô ficando chato, sabe? Tipo assim, ai, briga e acerta, briga e acerta, briga e acerta. E aí tem a questão lá dos testes que eles tiveram que passar pra poder realmente chegar ali na. Como é que é o nome dela? Meu Deus, toda hora eu esqueço. Na Layla. Mas assim, tiveram sim umas revelações interessantes, como por exemplo o fato do Edward e do Scott. Edward e. Enfim, Tobias. Edward e Tobias. Acho que é isso, Edward e Tobias são irmãos. E assim, resumidamente, o cara que traiu a família e o pirata e o capitão, o cara da marinha que matou. Eles dois são irmãos, que matou a família dela e o cara que traiu a família dela são irmãos. E aí, tipo, isso eu achei, uau, meu Deus, legal. Mas de resto, eu não sei. Eu sinto que tá muito insossa essa cena do final, sabe? Tipo, faltando alguma coisa. Mas bora ver, eu vou ler as últimas páginas aqui. No geral, achei que a história, apesar de ser das coisas acontecerem bem, de aprofundar bem o universo, é muito repetitivo, então fica chato. Mas eu vou terminar aqui. Eu não vou dar a minha opinião consolidada a respeito disso, porque quando eu termino de ler o livro, eu gosto de rever a história pra ver, tipo assim, pô, foi levantado esse questionamento aqui, será que ele foi resolvido no final do livro? E aí eu consigo falar de uma forma mais precisa se o livro tá seguindo bem ali a proposta, sabe? Então eu vou aqui terminar as últimas páginas, eu encerro o vlog com vocês. Outro dia, que provavelmente vai ser amanhã, eu já gravo pra vocês as minhas considerações finais a respeito de A Herdeira. Uma coisa que, ai, mano, que me irritou muito. A Layla simplesmente fala pra Jade como matar ela. Tipo assim. Enfim. Pera. Eu preciso reler um negócio aqui que eu não entendi o que rolou. Seus preciosos deuses não te contaram? Sou sua tia. Então a Layla é tia da Jade. Meu erro mais grave foi achar que os deuses tinham coração. E meu pior pecado foi me apaixonar por um. Então, a Layla se apaixonou por um deus. Chá. Tudo isso começou por causa do Senhor dos Mares. O Senhor dos Mares. Meu Deus. Por que acha que Alexandre prendeu a General do Nefasto ao invés de simplesmente matar? Ela pelo menos se importava com a família. Então, a Layla é tia da Jade. E ela tinha se envolvido com o Senhor dos Mares. Mas daí entrou a Yara na jogada. E aí, tipo. Ou entrou a Alexandra. E aí a Alexandra prendeu a Layla lá, naquele negócio, por causa do Senhor dos Mares. Eu tô ficando confuso. Beijo faca negra em suas costas. A carne se queimando e ficando mais escura em todo lugar em que a adaga tocou. Fios negros entrelaçam a ferida onde deveriam estar as veias. O sangue empapa rapidamente toda a camiseta. Assim, eu não acho que ele vai morrer. Então é por isso que eu acho que isso nem tá me afetando e não é um negócio tipo, meu Deus, o Derek. Sabe? Porque assim, eles tiveram tanto conflito entre eles dois que, tipo, ficou chato, ficou repetitivo. Briga e volta, e briga e volta. E ai, cara, eu com o Derek no chão e ele fecha os olhos. Toda vez que eu leio o nome dele, eu só lembro daquele meme. Eric! Meu Deus! E agora? Peraí. A Alexandra era uma antecedente ali da Jade,
Só que ela não era nenhum deus, mas a Yara é um dos deuses. E a Yara se envolveu com o Senhor dos Mares. E o Senhor dos Mares também havia se envolvido com a Layla, que era general do Nefasto. E aí a Alexandra, a mãe dos deuses, fez isso e prendeu a Layla lá. Tá, ok. E ao invés de pagar o preço, o Jade Montenegro, qualquer coisa pra tê-lo de volta. Ela então, não falei que ele não vai ficar morto, gente, enfim. Eles então agora vão ficar ligados, então, tipo, se tu mata um, o outro morre também, é isso? Tá. O sorriso do rosto deve que eu caminhamos de mãos dadas até o bote. Ai, gente, parece que não acaba nunca. Ah, tipo assim, não é que eu odiei o livro, eu só quero que acabe, porque, né, já tô um tempão gravando aqui, vai acabar a memória do meu celular e eu não terminei de gravar ainda. O que vamos, capitão? Perguntem pra ela, ela vai mandar nesse navio por 2 meses, tá? Achei fofinho. Nossa, nossa Deus, eu te amo. Ai, que fofa. Diga aquelas 3 primeiras palavras. Ele gira o corpo e aperta minhas mãos. Eu também te amo. Vem aqui agora uma frase que 7 pessoas destacaram. Então bora ver, né? Porque geralmente as frases que destacam não são frases que eu destacaria, mas bora ver. Pela primeira vez em anos, eu sinto que tenho um bote salva-vidas para não me afogar. Derek é esse bote, o meu bote. Ai, gente, não gostei não. Gata, querida. Gira o meu corpo em sua direção. E eu sou uma capitã. Ai, que fofa. Eu gostei. A camisa dele começa a facilitar. Ai, de novo. Suas mãos viajam pelas minhas coxas, enquanto ele... O negócio frio cai do céu. Abro a mão e vejo neve se amontoar na palma. Sinto ainda mais frio. Vai ficar um... Como que chama? Quando tem, tipo assim, um gancho pro próximo livro? Vai acontecer isso. Vocês vão ver. Cintura, outra menina tem um cabelo ruivo, completamente rebelde. Ai, sou eu. Seus enormes olhos castanhos. O meu é preto. Eu acho que é preto, né? Se colocasse uma luz bem forte, ele fica um castanho escuro, mas enfim. Ela foi apenas o começo do fim. Ele me encara sem entender. Acabou, graças a Deus. Então, bora lá, gente. Considerações aqui gerais, mas eu vou rever aí o livro pra realmente poder avaliar. Eu acho que ficou muito maçante ficar voltando no mesmo assunto. Por exemplo, o fato de toda hora ela ficar reencontrando os pais nos sonhos, tipo assim, sabe? O fato dos testes, tipo, a tripulação ficar brigando e se resolvendo, brigando e se resolvendo. Muito chato, muito repetitivo. Outra coisa, um assunto assim que eu achei muito recorrente no livro é a questão de tu não demonstrar fraqueza. E por muitas vezes ela entendeu que o amor era uma fraqueza, né? Que deixava ela exposta. E, poxa, dava pra trabalhar uma super mensagem nisso e eu achei que ficou totalmente de lado, sabe? Não foi trabalhado. Tipo assim, pô, tá tudo bem você amar alguém, tá tudo bem você ter momentos de fraqueza, sabe? E, tipo, não teve uma mensagem assim. Então, isso me decepcionou bastante. No geral, eu não sei ainda que nota eu vou dar para esse livro, porque eu acho que muita coisa faltou explicação, eu acho que muita coisa ficou confusa, mas eu vou avaliar direitinho para ver se é o fato de eu não ter costume de ler fantasia e por isso eu tá estranhando um pouco, ou se é realmente porque o livro não constrói muito bem algumas situações. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo por enquanto, esse foi o vlog, na verdade. Quando eu voltar aqui, já vai ser para falar minhas considerações finais depois de avaliar todo o processo do livro ali. Então é isso, até daqui a pouco. Então vamos lá falar sobre o que foi a minha experiência com a Herdeira. Como vocês viram no início, eu tava ali super empolgada, eu tava assim, devorando o livro. Só que quando chegou mais pro final, eu já fiquei um pouquinho mais cansada. O que acontece? Eu tô com uma rotina muito puxada, muito corrida, até por isso que eu tenho falhado muito em trazer conteúdo aqui pro canal. Mas lá nas minhas redes sociais tá saindo conteúdo todos os dias, tanto no Teco Teco quanto no Instagram, então corram lá pra conferir, porque são conteúdos diferentes em cada uma delas. É sobre filme, é sobre série, é sobre livro, mas são diferentes em cada plataforma, então corre lá pra conferir que tá saindo os vídeos super legais. E assim, eu tô com uma rotina muito corrida, como eu falei pra vocês, e acaba que o livro da Bia, ele tem muita informação, só que isso é característico de fantasia. Fantasia tem muitas informações a respeito daquele universo, porque não é um universo comum como o nosso, em que a gente vai aplicar as leis
da forma que funciona o nosso. Não é um universo alternativo, né, que foi criado ali pelo autor. Então acaba que a gente precisa de muita informação pra gente entender como que funciona aquele universo. Então é super compreensível. Só que como eu tô com uma rotina muito corrida, acabava que eu ficava cansada, porque era muita informação durante o dia e de noite eu queria dar uma descansada. E pra ler era muita informação também. Então é basicamente por esse motivo que eu senti muita dificuldade. Teve aquelas certas narrativas que eu não gostei tanto, que foi o fato de que ficava aparecendo e toda hora a família dela e ficava presa nessa narrativa de ai meu Deus, minha família. E assim, eu acabei achando bem chato isso, porque ficou muito repetitivo. E o fato dela e da tripulação ficarem brigando muito. Eu entendo no contexto da narrativa o porquê daquilo, mas me irritou um pouco, eu achei bem chato. Outra coisa que eu achei meio assim complicado é que no final ali, basicamente a Layla conta pra Jade como que ela faz pra matar ela, sabe? E tipo, cara, eu achei, tipo, não faz sentido, por que ela faria isso, sabe? E eu acho assim que pra mim ficou um pouco previsível ali que o Derek não ia morrer, e se ele morresse iam trazer ele de volta. Porque já tava, pra mim ficou muito claro ali. Só que os plots do final eu achei incríveis, tipo, a questão de serem irmãs, a Alexandra não. A Layla e a Yara, se eu não me engano. Eu já esqueci os nomes, gente, eu sou terrível. Então, assim, eu achei interessante, sabe, serem da mesma família e tudo mais. E ser realmente algo, meio que uma briguinha de ego ali da família, sabe? Eu achei isso interessante. E o fato do Edward, acho que é o Edward e o Tobias, né, serem irmãos. Então essas narrativas me surpreenderam, eu achei interessantes, genuinamente interessantes. Eu achei o final ali da Jade e do Derek fofo, vários momentos fofos. E assim, no geral, eu já tava bem cansada do livro, por isso que as minhas reações já estavam tipo assim, ai gente, não aguento mais, porque era muita informação, minha cabeça tava cansada. Então tipo assim, eu tava pesando muito pra mim, porque eu já tava muito cansada, assim, da história. Muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Mas eu acho que vale muito, sim. Eu não sei com quantas estrelas eu avaliei ele. Eu acho que foi com 4 estrelas. Porque foi uma experiência boa, apesar de, tipo, eu ter ficado bem cansada. Eu entendo que não é por causa da narrativa do livro, e sim porque eu não sou acostumada tanto com fantasia. Então, e foi um livro que me fez navegar nas mais diferentes sensações. Eu senti medo, eu me estressei junto com a personagem, sabe? Eu fiquei triste, eu chorei, eu ri. Então, assim, foi um livro que ele me despertou muitas emoções. E pra mim, isso é um dos fatores mais importantes de uma história. É ela conseguir te causar impacto. Então eu acho que valeu super a leitura, foi uma experiência muito legal, queria agradecer novamente a Bia por ter me selecionado, porque foi uma experiência muito legal. E é isso, gente, futuramente eu vou trazer aqui um vídeo a respeito do livro 2, eu tô bem ansiosa, como eu já falei pra vocês, porque a Bia consegue despertar várias emoções na gente, sabe? Desde a alegria, a tristeza, a raiva, o medo. É surreal. A parte que as sereias aparecem, eu fiquei com muito medo, genuinamente muito medo. E com medo de ter pesadelo com isso. Então, assim, é um livro que te desperta muita coisa e eu acho que foi uma experiência, assim, surreal. Apesar de, como eu falei, ter ficado decepcionada em alguns pontos que eu já pontuei, é uma experiência que vale muito a pena. E eu quero muito ler o segundo livro e ler os próximos que ela tá escrevendo agora, porque esse primeiro livro a Bia escreveu quando ela era bem mais nova e eu acho que hoje em dia ela já tem uma cabeça diferente, então a gente vai ver uma escrita muito mais madura, sabe? E assim, sério, eu tô ansiosa para as próximas histórias e espero poder trazer aqui pra vocês futuramente. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like aqui, já comenta se vocês querem vídeos sobre a série de Daisy Jones, sobre a série de Teto para Dois. Se vocês querem também, né, o próximo livro, vídeo do próximo livro, que eu já vou fazer, mesmo que vocês não queiram, aquela, né? E se vocês estão empolgados pra ler, caso vocês não leram, e se você já leu esse livro, me conta aqui qual foi a tua experiência. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.